Bom dia, galera do primeiro ano. Estou aqui de volta com vocês na parte 2 do Império Romano. Falei com vocês na primeira aula sobre a origem do Império, falei com vocês sobre lá a divisão do cronograma, né, da história romana, Império, República, né, monarquia. Falei também do exército romano, viu que eu falei para vocês da potência que esse exército tinha? Foi por causa da força militar que Roma chegou aonde chegou. Obviamente, galera, nós vamos ter agora o porquê que esse império se ruiu. E não esqueçam, hein? A crise e o final do Império Romano é tema do nosso projeto, o Berço da Cultura Mundial. É o projetinho que vocês e eu aí estamos trabalhando na aula, que é o Berço da Cultura Mundial, o que realmente de legado deixou esse Império Romano. Bom, quais foram então as causas que levaram essa queda desse império tão poderoso e tão importante da história antiga? Galera, tudo começa, primeiro ano, com o século II a.C., que começa a crise política, social e econômica. Um ponto muito importante, primeiro ano, que vocês têm que refletir, é a questão das terras conquistadas. Vocês viram que o Império Romano era gigante. Ele pegou a África, a Ásia e a Europa, era muita terra. Então os camponeses trabalhavam, produziam alimento, porque era do campo que vinha o alimento para as cidades, para os soldados, para a população romana. E as terras conquistadas começou a ter o quê? Uma desigualdade, quem tinha direito e quem não tinha direito, tá? Em cima disso nós vamos ter uma crise política, principalmente no final da República, começo do Império, a partir do século I, né? A partir do século I a.C., ali no começo do Império em diante, nós vamos ter corrupções, nós vamos ter assassinatos, nós vamos ter exatamente várias coisas que vai acontecer no Senado romano. O Senado romano vai ser corrupto, ele vai levar vai levar dinheiro, vai levar poder, ele vai fazer uma espécie de uma transação entre os cônsules, entre os imperadores. Então vai ter aquela falcatrua política que a gente conhece muito bem nos dias de hoje, né? Se vocês acompanharem, praticamente a história não muda, só muda os personagens, né? O exército fortalecido, como eu falei para vocês, Roma dependia da força, e a força era o exército. E nós vamos ter aí também um grande problema. Como o Império Romano era muito grande, galera, ele não tinha soldados suficientes para tomar conta exatamente das fronteiras. Aí vai ter a invasão bárbara, né? Os bárbaros que vão vir do norte da Europa vão entrar com muita facilidade no território romano e vão começar a empurrar o exército romano até a capital Roma. E também com a crise política estabelecida pelos imperadores, né? Nós vamos ter aí a luta pelo poder entre os chefes militares, os grandes generais, os grandes centuriões, que vão brigar entre eles para ver quem tem poder ou não. Olha a foto do lado que eu coloco aí para vocês, a batalha entre esses chefes militares. Para finalizar, nós vamos ter as rebeliões dos escravos, né? A mais famosa, Espartacus. Lembra que eu falei para vocês, até eu indiquei para vocês o filme Espartacus, que vai ser um escravo que vai se revoltar. Esse escravo vai liderar um exército contra o Império Romano. Obviamente que vai perder, né? E vão acabar a maioria dos líderes sendo crucificado na Via Ápia ali, que era a estrada que saía da cidade de Roma. A crise social e política que eu acabei de falar para vocês, né? E um ponto super importante, a religião. Vocês estão vendo aí que eu coloquei a expansão do domínio cristão. O cristianismo que surge ali, exatamente no centro do Império Romano, no período do Império, ele começa pequenininho e depois de alguns séculos ele começa a expandir até que no século IV depois de Cristo ele domina completamente o Império Romano. E a religião ela vai ser tão importante. Nessa queda, nós vamos ter de um lado a crise política, do outro lado a crise militar, e vamos ter aí a religião fazendo com que o Império Romano se dividisse em dois, Oriente e Ocidente. O Império do Ocidente, capital Roma. O Império do Oriente,
capital Constantinopla, atual Istambul, que pertence à Turquia. E com isso nós vamos ter o Império do Oriente, que mais tarde vai se chamar Império Romano do Oriente ou Império Bizantino, que é assunto para a nossa próxima aula, galera. Espero que vocês aí tenham gostado, tá? Não esqueçam do nosso projeto, o berço da cultura mundial, e até o nosso próximo encontro, galera. Tchau, tchau, até mais.